Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, nós trazemos uma atualização, dicas e ensinamentos que podem contribuir, inclusive com a harmonia na sua vida. Será que é difícil? Será que tudo que você tem na sua casa, no seu escritório, no ambiente que você mais fica, será que esse ambiente está saudável? Será que esse ambiente está emanando energias? Quais são os objetos que você mantém na sua casa? Você tem plantas saudáveis e bem cuidadas ou você tem uma plantinha lá que vai deixando até que ela esteja assim para você colocar um pouquinho de água? Será que você é cuidadoso? Será que você percebe como é que está o ambiente do seu lar, do seu trabalho? Será que você está antenado? Desde as cores que você cultiva, os objetos que você tem na sua casa. Agora me conta, qual será o arquétipo que está vigente na sua casa? Aí você vai falar para mim, arquétipo, Lúcia? O que é isso? Eu nem ouvi falar sobre isso. Arquétipo, símbolos, cores, formas, objetos falam e emanam energia o tempo todo. Sabia que quando nós vamos fazer um trabalho energético, a primeira coisa que a gente faz é escrever o nome da pessoa completo, a data de nascimento também completa, dentro de um círculo de proteção? Você sabia disso? Pois eu vou lhe dizer que toda vez que você estiver precisando de uma energia extra de proteção, coloque o seu nome num círculo mesmo, trace com o lápis um círculo certinho, sem tirar a caneta. Sabe quando você pega a boca de uma taça, de um copo redondinho, você põe o lápis e traça esse círculo em volta. E não tem que terminar onde começou. Depois que você fez isso, você pode escrever o nome, que pode ser o seu nome para proteção, ou o nome de quem você deseja perceber. Proteger. Veja só, então se você deseja proteger alguém ou se manter na proteção, você pode escrever seu nome dentro de um círculo. Mas e quando nós temos todos esses objetos? Será que uma águia faz diferença? Será que você que gosta de borboleta? Me conta um pouquinho como é que é a sua vida. E o Buda? Será que o Buda já chegou na sua vida numa sensação de paz, de harmonia, de tranquilidade? Será que você usa decretos? Usa fala? Você já ouviu esse decreto? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória? E uma mandala? Você conhece o grande poder de uma mandala colorida? Pois olha, durante muito tempo, era muito comum observar em lares de pessoas mais maduras, nós sempre observamos que lá tem um crucifixo, como sinal de proteção da Igreja Católica, da religião, da fé. E com o tempo, os estudos vão revelando que nós podemos usar outros objetos de proteção. Você já imaginou que, de repente, se você tem uma oração ou um salmo que você gosta muito, se você deixá-lo na frente da sua casa, no sentido dentro, né? Para dentro da porta, e toda vez que você passar lá, você olhar, sentir, como se você estivesse abençoando ou ainda ativando a proteção deste salmo em você? Você já tinha pensado sobre isso? Pois saiba que todo objeto que você tem na sua casa toda, mas principalmente onde você entra e sai, é muito importante. O que você tem na entrada da sua casa? Você tem uma espada de São Jorge para cortar as energias mais densas? Você tem um cristal ametista ou uma barra de selenita ou ainda aquele cristal preto para transcender mesmo todas as energias que lá passam? Vale lembrar que muitas vezes nós achamos que o inimigo está sempre fora de casa, né? Que nós somos perfeitos, que nós somos luz.
Mas saiba que todos nós temos um lado sombra. E é justamente nesta energia da sombra que você deve sim se trabalhar. Porque quando você reconhece que você sente raiva, que você sente tristeza, que você sente uma energia que baixa a sua frequência, é esta energia que atrai energias mais densas, inclusive para dentro da sua casa. Então, hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos uma semana do Ano Novo Astrológico. Segundo a astrologia, o Ano Novo Astrológico começou dia 20 de março. E ele vai até o ano que vem, no dia 19 de março de 2026. Segundo alguns estudos também, nós vamos ter a regência de Júpiter, que é o planeta da expansão. Quando eu falo em expansão, eu vou dizer que algumas coisas você vai precisar se trabalhar para que você alcance essa expansão. Inclusive, talvez, aprender um pouco mais. Em primeiro lugar, eu quero que você avalie como é que você está se sentindo, se você está feliz, se você está infeliz. Lá no meu canal do Instagram, Lúcia Verdim, eu deixei um ritual para você fazer todas as vezes que você quer finalizar alguma emoção, alguma situação que você passou. De repente, você vivenciou uma história que trouxe energias pesadas, emoções, e você percebe que aquela energia está te fazendo mal, você pode fazer esse ritual de abrir o chuveiro, lavar seu corpo, fazendo as orações de limpeza do teu ser profundamente. Você se conecta com a energia da limpeza da água, da purificação, e esse banho vai chegar onde precisa chegar. É claro, quanto mais você se permite, quanto mais você acredita, quanto mais você se abre para receber essas novas energias, é que a sua vida começa a estar conectada à energia toda, a todos os elementos naturais, porque os elementos naturais, eles são poderosos. A água, a terra, o fogo, o ar e o éter. Então, como é que nós conseguimos trabalhar a nossa energia, se não pela energia de todos, usando a energia desses elementos, me perdoem. Por exemplo, quando você toma água, você está ativando a energia que está aqui na água de purificação, dissolvente, lá dentro de você, lavando tudo que por acaso precisa ir para fora, transpirar, né? Sai pela nossa urina, não é verdade? Porque o que a gente põe para fora também precisa ser purificado. Então vamos dizer que você tem na sua casa, você fale para mim que você não tem nada, Lúcia, eu só tenho a porta. Então eu vou dizer, que tal você colocar uma mandala, nem que seja uma mandala pequena, mas um objeto que você aprecie, que você, quando olhar para ele, sinta que a energia que está aqui nas cores, no formato, elas estão te abençoando, recebendo você, e é uma troca energética em tudo que você enxerga, em tudo que você fala, em tudo que você ouve, e por isso é importante que você trabalhe todas essas energias. Isso, aos poucos, vai drenando a energia pesada e vai permitindo que você, como um ser de totalmente energia, trabalhe e sinta-se cada vez mais em harmonia. Por exemplo, eu tenho logo na entrada de casa essa placa escrita Harmonia, que eu ganhei de uma das minhas filhas quando ela foi fazer um passeio. E eu deixo essa energia da harmonia vibrando logo na entrada da minha casa. Pode ser que muitas pessoas passem por lá e nem percebam que ela está lá, mas eu,
como dona do lar, né, no sentido de eu faço a minha parte, inclusive é o feminino geralmente que cuida desta energia toda, que é capaz de transformar a energia do seu lar, independente se você mora acompanhada, se você mora sozinha, né? Aí os homens podem me perguntar, Lúcia, e eu que moro só? Faça a sua parte, porque afinal de contas, todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. Então, conforme você ativa um elemento na entrada do teu lar, você vai estar ativando esta energia. Se você deixa muita bagunça logo que você chega, sapato, chave, objetos, tudo parado lá, você deve estar mandando uma energia de confusão. E isso pode ser que traga inclusive uma desarmonia a você. Então, vai pensando na entrada da tua casa e vai verificando quais objetos você vai passar a ter lá. Muitas pessoas gostam ainda de preparar um potinho com sal grosso na entrada de casa. E eu vou dizer para você, você fica à vontade, desde que você não se preocupe em ficar justificando as pessoas que lá frequentam, porque você tem isso, porque você tem aquilo. Então, o que quer que você decida colocar à frente, logo na entrada da sua casa, que seja do seu coração. Algo que você goste em cores, algo que lhe traga a proteção, porque em harmonia você sente alegria, você renova a sua saúde e principalmente a energia do bem-estar. Quando você busca pela energia do bem-estar, quanto mais você consegue se manter na energia do bem-estar, melhor tudo começa a acontecer. Acredite, é simples e por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar que a simplicidade funciona. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já prestou atenção que quando a sua vida fica um pouco confusa, por um episódio ou por outro, se você começar ou se você voltar a rezar, escolher um salmo que você compreenda, que você não leia por ler, mas que você consiga recitar palavras, e pode ser apenas um versículo. Quando você faz isso, você começa a ativar a energia, porque a fala tem força. Quando você olha alguma coisa, você está abençoando. Quando você fala alguma coisa, você está criando ou co-criando. Quando você sente, você também está dando energia, está aumentando esta energia. Então, se você deseja começar esse ano astrológico com os pés, bem direcionados, porque a astrologia ela pode nos guiar em termos de energia. Ela fala tudo o que está acontecendo lá no céu, quais os aspectos mais favoráveis, o que está menos favorável nesse momento, mas não dá para ficar esperando, não é mesmo? Então você pega, arregaça as suas mangas no bom sentido e você usa a sua força de vontade para fazer o que precisa ser feito. Agora, quando você lê uma frase, quando você olha uma mandala, esses símbolos te remetem a quê? Esses símbolos lembram que, apesar de tudo, você preza, você honra, você gosta, inclusive, que haja harmonia no seu lar. Agora, experimenta se você está muito estressado, se você anda sem tempo, se você nem lembra qual foi a última vez que você parou para orar. Quando você simplesmente fala, nossa, eu nem lembro a última vez porque a minha reza, a minha oração é tão no automático que eu já nem sei mais o que eu estou rezando. E geralmente é a oração do pedinte, Porque a gente pede e quando vai dormir você esquece de agradecer porque você voltou para casa, porque você trabalhou mesmo que não foi o melhor dia, porque você teve os alimentos que você teve no seu dia, porque alguém abriu a porta para você, para que você possa entrar, porque alguém faxinou o lugar onde você estava e você acaba sendo ingrato, porque você simplesmente não dá valor para pequenos detalhes.
E quando a gente não trabalha, né, não aumenta o nosso nível de gratidão, fica bem difícil de receber mais do universo e da vida. Eu quero que você entenda que a vida é um eterno dar e receber, mas existe um equilíbrio perfeito no universo. E é esse equilíbrio que, quando você começa a cuidar das coisas que você usa, que você faz, tendo um olhar carinhoso, inclusive, você aumenta o seu direito de receber. Ou seja, você eleva a sua frequência e, com isso, permite que chegue mais e mais e mais para você. Eu gosto muito de Buda, porque durante muito tempo, né, a meditação, e até hoje a meditação faz parte da minha vida. Então eu tenho vários Budas e eu já fui presenteada com vários, inclusive. Esse aqui, por exemplo, quando você olha essa aparência de tranquilidade, ele nos remete a uma paz. E você pode fazer um simples exercício de olhar para algum objeto e simplesmente você entrar na sintonia do que esse objeto representa para você. Você não precisa cultuar esculturas, ter deuses se você não gosta, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o que você vai manter no seu ambiente, onde você mora, onde você mais fica, onde você trabalha, que vão lembrar que a vida é sim diária. E como é que você vai transformar a energia do seu dia a dia se você nem sabe o que você tem ao seu redor? Se você está muito estressado, se a sua vida anda uma correria, eu oriento você e aconselho, inclusive, que você tenha algo que possa te remeter a esta energia de tranquilidade. E pode ser uma planta, porque toda vez que nós olhamos para esta energia verde, por exemplo, nós temos naturalmente algo acesso aqui no nosso cérebro que vai trazendo uma certa tranquilidade. E se você puder, é claro, manter o Buda ou uma energia, às vezes você gosta de um cristal, às vezes você gosta de uma flor, às vezes você gosta de algo que te remeta a uma energia. O seu anjinho, por exemplo, o seu cristal, a sua pedra do cristal, tudo isso vai trazer energia. E quando você olhar para esse objeto, é importante. Por quê? Porque ele vai conseguir remeter você. Por exemplo, quando eu olho para Buda, naturalmente eu respiro mais profundamente. E toda vez que você respira de forma consciente, você traz clareza mental. Então, se você está com as ideias meio perturbadas, que tal sentar de forma ereta, aquietar um pouco o seu corpo e respirar. Respirar de forma que você feche os olhos, que você sinta a tranquilidade, e pode ser que, conforme seu nível de estresse, você precise respirar várias e várias vezes, de forma lenta, de forma inclusive que você não se pressione. Você inspira pelo nariz, segura o ar por alguns segundos e você solta. Se você fizer esse simples exercício todos os dias, naturalmente você vai perceber o seu coração desacelerar. Você pode receber novas ideias. Você está precisando de uma nova ideia? Você queria ter um pouco de... Sabe quando você fala assim, nossa, como eu queria ter uma ideia, o que eu faço, como que eu faço? Que tal você olhar para esse universo depois que você fizer esse exercício de respiração, que pode ser no horário que você puder, tá? Quanto tempo ele ocupa do seu dia? É muito rápido. Pode ser antes de dormir, pode ser ao acordar, pode ser após o almoço ou antes do almoço, no meio do dia, ou quantas vezes você quiser. E você vai perceber, esteja atento, porque as ideias começam a surgir de forma mais leve. Eu lembro que uma vez, quando a minha vida estava bastante... porque às vezes a gente perde um pouco a sintonia e a vida fica mais confusa. E eu lembro que eu comecei a conversar com Deus e foi bacana que na aula da última segunda-feira uma aluna falou, dizem que orar é quando a gente chama Deus
para uma conversa. E eu falei exatamente isso, porque nesses momentos que você está mais com conflito, está muito preocupado, ansioso, e como eu disse para você, há alguns tempos atrás eu também vacilei por algum motivo, por excesso de preocupação, e parece que você se distancia, é como se você se sentisse sozinho no mundo. E aí quando você começa a retomar a sua consciência, você começa a conversar. E aí você fala nesta energia de conversa mesmo, não de pedinte. E você lembra, você é que se lembra que na verdade quem se desconectou desta energia divina foi você mesmo. E foi o que aconteceu comigo. E foi aí que eu fui retomando. Então você entra nessa conversa, você começa a respirar. E o mais interessante, quer saber? Eu pedia para que as mensagens que me chegassem fossem de forma clara, para que eu pudesse entender a cada palavra. Porque muitas vezes, quando nós estamos muito confusos, parece que as ideias vêm, mas nenhuma casa com a outra. Você já teve essa experiência? Você já se viu meio perdido, querendo resolver alguma coisa e parece que seu tempo vai acabando? E aí, de repente, você fala, nossa, mas eu não entendo nada, parece que tudo que me chega está errado. Agora, quando você começa a trabalhar a conexão, é incrível, porque aí você vai assistir o filme parece que tem a mensagem para você. Você pega o livro e você lê a frase que você fala, gente, era isso que eu estava procurando. E ainda, quando vem uma ideia, uma intuição, assim, aquela coisa que você para um pouco de pensar, no bom sentido, né? Tipo, quando você esvazia um pouco, quando você abre a sua mente, aí vem a ideia de forma clara e você fala, como eu não tinha pensado nisso antes. Já aconteceu com você? Comigo volta e meia acontece, porque de repente, o que eu já ando fazendo agora? Eu estou esperta. Agora, antes de dormir, depois que eu agradeci, inclusive por estar na minha cama, pelo meu quarto, pela minha casa, pelo trabalho do meu marido, pelas minhas filhas, pelos meus genros, por toda a família, né? Porque quando você começa a agradecer, você vê, em primeiro lugar, quanta riqueza existe na sua vida ao seu redor. E é aí que tudo se transforma. E depois que eu termino de agradecer, porque você vai fazendo isso com uma energia boa, e quanto mais se agradece, mais você vê que você tem para agradecer, eu já converso lá com o universo, com Deus, com os meus anjos, com o anjo da guarda, e eu digo a eles, bom, amanhã é um novo dia. E que esse novo dia tenha, sim, a nossa força de vontade juntas, unidas, para que eu esteja na melhor sintonia, para que eu faça o que realmente me foi confiado. Propósito, missão, não sei se você assistiu o vídeo da semana passada, mas se você não assistiu, é importante que você ouça e você tenha clareza, inclusive, o que é missão, o que é propósito. Será que eu, você, todos nós temos um propósito de vida? Será mesmo? É importante que você comece a se orientar no caminho, nessa jornada, dia a dia, em tudo que você faz. Sair do automático, né? Para que a gente possa encontrar valor, inclusive, nas coisas que você faz. Senão a vida fica sem graça, aí de repente você está sempre cansado e cada vez mais cansado e cada vez mais ocupado, e aí você começa a perder o brilho nos olhos, e se essa energia começa, sabe, drenar de dentro de você, você vai começar inclusive ter problemas na sua saúde. Não apenas saúde física, mas saúde mental, saúde emocional e naturalmente a saúde física. Então, se você estiver cansado, arrume um jeito de descansar. E lembra que você precisa se escolher o tempo todo, porque ao invés de sobrecarregar e ficar fazendo sempre pelos outros, você tem que lembrar que a harmonia começa em você, quando você se escolhe. E quando você se escolhe, é como se você lembrasse do valor da sua própria vida. E isso realmente tem muito valor. Então, que tal escolher uma palavra? Se você gosta de amor, por exemplo, se você gosta de paz,
se você gosta de gratidão. Tudo isso são sentimentos. E toda vez que você ativa falando de amor, paz, gratidão, você está naturalmente ativando de você. Claro, não da boca para fora. Falamos de Buda, falamos do decreto, falamos da palavra, falamos da mandala astrológica. E eu trouxe aqui a energia, um arquétipo muito poderoso, que é o arquétipo do poder. E eu não sei se você tem esse arquétipo, se você gosta, se você usa inclusive no celular. Mas depois do nosso breve intervalo, eu vou contar tudo sobre o arquétipo da águia e você vai ficar de queixo caído. Até daqui a pouco, é rapidinho. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Olha, antes de eu contar do arquétipo da águia, eu estou curiosa para saber se você gosta da pomba do Espírito Santo, se você tem uma borboleta, um arco-íris, qual é o objeto que você cultiva? Olha, pode ser até o quadro de Jesus, porque naturalmente Jesus foi o nosso mestre, né? A nossa prova maior de amor. Então, quando você tem o quadro de Jesus, naturalmente ele está emanando amor a você e todos que lá passam. Olha que energia formidável. Aí você vai me perguntar, mas Lúcia, eu preciso ter um quadro? Eu vou falar, lógico que não. Só que lembra o que eu disse? Nós, naturalmente, ativamos os nossos sentidos através do que nós enxergamos, ouvimos, falamos, sentimos, não é verdade? Pegamos. Então, quando você olha para alguma coisa, por exemplo, quando você ouve, quando você sente o cheiro de algo, um aroma, um incenso, um perfume, naturalmente está ativando alguma parte sua, inclusive memórias. E, portanto, tudo gera alguma ou dispara alguma emoção dentro de você. Mas vamos falar desse arquétipo aqui formidável, que é o arquétipo de poder. Essa águia, vou contar para vocês um pouquinho desta energia dessa águia. Essa águia eu já estava namorando, sabe? Quando você chega na loja, dizem que loja de cristais não somos nós que escolhemos, são eles que nos chamam pelo nome.
Aí eu não sei qual é a sua sensibilidade ou não, daí você vai falar, ih, viajou na maionese, ou você vai olhar para mim e falar assim, nossa, Lúcia, eu já tive essa sensação. Eu fui lá buscar uma pedrinha e quando eu percebi, lá estava eu saindo com um bastão de selenita, com um cristal gigante, ou ainda você diz para mim, Lúcia, eu fui lá comprar um e eu levei 3, porque todos eles, nenhum saía da minha mente. E essa águia não foi diferente. Quando eu a vi pela primeira vez, foi algo que me tocou muito forte. Ela é de ônix, né? E tem aqui o cristal do citrino. Eu a deixo no meu escritório, ela já está comigo há alguns bons anos. Como é cristal, eu posso lavar, né? Para que a poeira não fique, não é verdade? E naturalmente eu deixo, porque, como eu falei, quando nós temos um arquétipo, o arquétipo trabalha todas as pessoas que estão passando no mesmo ambiente. Como ela fica dentro da minha casa, naturalmente ela ativa a energia do poder, da força, inclusive, que a águia representa. A águia